É isso, o Rede Verdade desta terça-feira, 2 de maio de 2023, já está no ar e hoje trazendo o assunto do dia, que é o PL das fake news que pode ser votado na Câmara dos Deputados. O PL 2630 é um tema que divide o Congresso Nacional e a sociedade, e aqui em nossos estúdios nós vamos receber 2 especialistas para tirar todas as dúvidas e nos ajudar a entender o que acontece se essa proposta for aprovada. Conosco, o professor Emilson Garcia, mestre em Ciência da Informação, e o advogado criminalista Diego Casé. Começando já, portanto, boa tarde, Diego. Seja bem-vindo ao nosso programa e aí, obrigado por nos atender a esse convite tão especial. Boa tarde, grande Felipe. É sempre um prazer dividir a bancada com esse premiado jornalista e estar aqui de volta aos estúdios da TV Arapuã para esclarecer esse tema palpitante que não deve se encerrar hoje no programa, mas espero que atraia o interesse de quem está nos ouvindo, porque é do interesse, com certeza, de toda a sociedade. Conosco também o professor Emilson Garcia, mestre em Ciência da Informação. Obrigado por estar presente aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Diego. Abraço a toda a audiência qualificada do Sistema Arapuã. Estamos à disposição. Começando, portanto, com o professor Emilson Garcia sobre esse projeto que deve ser votado hoje, está na pauta da Câmara Federal. Quais são os impactos, professor, das fake news em nossa sociedade? São imensos, tendo em vista que ele potencializa a desinformação. E a desinformação fragiliza o próprio tecido social, a democracia, porque ela impacta decisivamente na tomada de decisão do eleitor, que muitas vezes é levado a uma tomada de decisão por notícias falsas. Impacta também a saúde pública. Nós vimos na pandemia. Inclusive, é bom ressaltar que esse projeto nasce em 2020 no Senado, já naquele cenário de pandemia, onde nós acompanhávamos a disseminação de informações falsas que atentava contra a saúde. Importante destacar. Então, uma fake news pode prejudicar alguém que acredita que tomar um chá de boldo, como aconteceu na pandemia, a salvaria de não contrair a doença. Então, ela fragiliza a democracia e também atenta-se contra a saúde pública. Para citar 2 exemplos. Diego, já existe hoje no Brasil alguma tipificação penal ou criminal em relação ao compartilhamento de notícias falsas? O que é que diz hoje a legislação? Veja, há uma série de previsões legais de tipos de crimes diferentes que podem se enquadrar nessa situação de propagar fake news. Todos aqueles crimes que ocorrem no plano real, material, desde discursos de ódio, injúria, difamação, eles também são tipificados e até podem ter a pena agravada pela amplitude da repercussão quando se trata das redes sociais, da internet de uma forma geral. Então, hoje, sim, você propagar propositalmente uma notícia falsa com o intuito de manipular a verdade, para deturpar ideologicamente algum posicionamento, para se beneficiar de alguma forma, pode ser enquadrado em algum desses tipos de crimes. Agora, o que se discute é ainda um projeto de lei específico que venha a atender essas demandas mais atuais e a gente possa não só criminalizar o indivíduo que está propagando aquelas fake news, está divulgando aquelas notícias falsas, como até mesmo as plataformas digitais. Saiu recentemente uma portaria do Ministério da Justiça nesse sentido, de cobrar das big techs, dessas plataformas das redes sociais, uma fiscalização mais adequada e uma proatividade para que elas possam fazer o que chamamos de takedown, a retirada desse tipo de conteúdo, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Mas essa legislação ainda está muito embrionária. Sim, por estar justamente muito embrionária é que causa tanta polêmica, né? Vocês acreditam que há uma pressa dos parlamentares na aprovação desse texto, cuja urgência, inclusive, foi votada na semana passada e o mérito deve ser analisado hoje? Há pressa ou não? Quais são os riscos de uma votação como essa para a liberdade de expressão? Existe, professor Emilson? Veja, quando esse debate começou a ficar palpitante, eu me lembrei muito bem, estava nos bancos da academia, Felipe, de jornalismo, quando havia um debate sobre a regulação da mídia tradicional, né? Movimentos sociais, inclusive, realizando mobilizações em torno disso. Porque, de fato, a ideia não é regular o conteúdo. Muita gente pensa que ferir a liberdade de expressão. Não. O objeto, pelo menos em sua essência, talvez estivesse descaracterizado, mas na sua essência buscava firmemente oportunizar mais espaços democráticos de cidadania a partir do acesso à informação e da disseminação de informação. Isso é um elemento. E combater o monopólio, como ocorre
com muito veementemente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Nessa perspectiva, eu entendo que, primeiramente, eu acho que seja necessário ampliar o debate. Não passou pelas comissões, por exemplo, né? Teve um regime de pressa. Então, um debate tão amplo, tão necessário na sociedade em rede, é preciso levar para as comissões, trazer pesquisadores da universidade, trazer juristas, para que a sociedade tenha maior ciência. As pessoas não estão compreendendo com maior clareza o impacto desse projeto de lei. Eu acho que, extremamente bem intencionado, concordo, mas eu acho que é preciso um debate para que a gente fique bem claro para a população, porque impacta todos que acessam a digital. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje, no início da tarde, com deputados, inclusive da Paraíba, para discutir o eventual adiamento desse texto, já que há uma polêmica muito grande e, segundo informações apuradas pelo nosso programa, não há votos suficientes ainda para a aprovação dessa matéria. Diego, com a aprovação desse texto, o que muda de fato na vida do internauta que está em casa nesse momento, no uso das redes sociais? Ele vai ter um ambiente de internet, de redes sociais mais seguro. Num primeiro momento, é importante que a gente possa esclarecer um ponto que esse projeto pretende alterar. Não é a propagação de seu posicionamento, de suas ideias, que será censurado como parte daqueles que não estão a compreender está sendo colocado. Na verdade, o que se propõe é que possa haver uma maior fiscalização e responsabilização, tanto individual, ou seja, do internauta, como das próprias redes em que aquele conteúdo é gerado, é proporcionado, às vezes é patrocinado, e que são conteúdos criminosos. Inclusive, o próprio projeto de lei, ele prevê um rol de vários tipos de crimes, cuja divulgação e propagação devem ser inibidos. Crimes que propõem a violência, que propõem atos terroristas. Recentemente, nós tivemos um contexto que talvez tenha impulsionado esse debate e gerado, inclusive, essa aprovação da pauta de urgência, que seria aí esses ataques nas escolas que a gente se assustou nas últimas semanas. Então, esse tipo de conteúdo que foi comprovadamente propagado, disseminado nas redes sociais, a partir do projeto de lei, o que se pretende é que seja mais rapidamente coibido. Há alguns trechos desse projeto de lei que eu já tive a oportunidade de ler também, porque foi entregue no fim da semana passada por Orlando Silva, que é o relator da matéria, e alguns trechos falam em banir conteúdos potencialmente ilegais. Não traz aí essa semântica uma carga de subjetividade, professor Emilson? Sim, mas é importante destacar também que a gente tem que ficar atento às fake news que estão sendo lançadas dentro do projeto de lei das fake news, como destacado pelo doutor aqui. Não vai ter nada disso de proibição de disseminação de conteúdos religiosos, não vai ter isso, como estão se... Tem uma previsão expressa nesse sentido, inclusive, da liberdade religiosa, né, professor? Para justamente não ser uma ferramenta que venha a coibir manifestações de cunho religioso. Alguns parlamentares, a exemplo de Deltan Dallagnol, compartilharam essa informação nas redes sociais de que o texto poderia eventualmente prejudicar o compartilhamento de ideias religiosas. Como vocês veem o dever de cuidado, né? Inclusive que está expresso na proposta de lei, né? Algo que vai racismo, atenta-se contra a saúde pública, atenta contra o Estado Democrático de Direito. E o doutor ressaltou bem. A gente saiu agora dos atos antidemocráticos, também foi muito impulsionado pelas fake news. Tivemos a pandemia também, que durante esse processo houve a intensa disseminação de fake news que, reitero, levou pessoas a não se vacinarem a partir de diversas teorias. Isso é um atentado contra a saúde pública. Então, o projeto de lei tem essas intencionalidades de combater esses excessos. Como vocês verificam um trecho do texto que deve ser votado hoje em relação aos políticos? Porque me parece que eles vão ficar isentos, né? Aquelas autoridades com cargos, a exemplo de parlamentares, deputados federais e senadores. As redes sociais deles ficarão isentas em relação ao compartilhamento de informações por causa da imunidade parlamentar. Esse trecho da proposta, na avaliação de vocês, é positivo ou não e por quê? Bom, juridicamente falando, acredito que com o tempo se adequará esse trecho do projeto de lei a ser aprovado ainda ao que é o posicionamento já das Cortes Superiores sobre a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é conferida aos nossos representantes do povo, sejam deputados, senadores, para que eles possam se manifestar livremente, suas posições políticas não possam vir a ser coibidas, para que eles possam fazer o exercício do seu mandato legal. Só que isso não é absoluto e não é de hoje, não é a partir do projeto de lei. Então, essa previsão
que excepcionaria os políticos, acredito que seja para reafirmar essa imunidade parlamentar, essa liberdade do exercício de mandato, se adequará ao que é a jurisprudência atual hoje do STJ, do próprio STF, no sentido que ela não é absoluta. E aquele parlamentar que eventualmente estiver a propagar uma fake news, estiver a propagar uma informação falsa, um conteúdo criminoso, também deve vir a ser responsabilizado, apesar dessa previsão no projeto de lei. Emilson, como você vê a imunidade parlamentar para deputados e senadores, políticos em geral, nas redes sociais? Eu reafirmo a posição do professor. É preciso combater as fake news. É constitucional a imunidade parlamentar, mas se vai contra se propaga fake news, tem que ser punido também. Entendo o seguinte, que só para ressaltar que as fake news matam. Inclusive a campanha do governo federal agora relembra um fato de 2014, quando uma senhora foi assassinada, foi morta, literalmente por pessoas no Guarujá, exatamente pelo fato de a confundirem com uma espécie de bruxa, né? Então, inclusive, a campanha do governo contra as fake news. É natural, é importante refletir também sobre as intencionalidades e sobre o que está em torno das fake news, né? Existe uma predisposição de a gente disseminar, de compartilhar conteúdos que vão ao encontro da nossa ideologia. É o viés de informação e que na psicologia a gente chama de dissonância cognitiva. Então é natural, por isso que ela se propaga em tamanha dimensão, né? Então, essa também está ancorado na proposta da projeto de lei da fake news. E que, para finalizar, Felipe, é importante destacar, o doutor falou bem, a todo momento, por isso é importante o debate, vão sendo incluídas novas diretrizes, novos arquétipos da legislação. Por exemplo, no jornalismo a gente conseguiu incluir agora por meio das associações, tendo a perspectiva de subsídio às empresas, que os profissionais de jornalismo também recebam remuneração a partir do conteúdo. Foi incluído recentemente a partir de uma luta da Associação Paraibana de Imprensa, então, Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Então, durante o projeto e durante esse debate, a gente vai se tentando abarcar novas proposituras a partir de um macro debate social, que é preciso. Professor, como é que você analisa a atuação das redes sociais nesse contexto? O Google, por exemplo, o YouTube e o Facebook têm feito uma campanha contra a aprovação dessa matéria porque as redes alegam que há censura. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive anunciou aí uma ação para averiguar a atuação das Big Techs, como são chamadas as redes sociais. Qual a sua análise e o seu olhar sobre essa atuação? Importante questionamento, Felipe, porque há pouco nós tivemos uma manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, nesse sentido, e destacando um posicionamento adotado pelo Google no final da última semana, que fez um manifesto. E aí o questionamento lançado há pouco pelo ministro Flávio Dino a defesa dessas Big Techs, dessas plataformas, é de que são apenas espaços digitais e não redes de comunicação como os jornais que têm uma autorregulamentação própria, né? O jornalismo que é tão fiscalizado. Então, essas Big Techs se excetuaria essas regulamentações porque não são propagadores próprios de conteúdo. E aí vem o Google há pouco, diante dessa discussão do PL das fake news, como ficou conhecido, PL 2630, para que a gente pudesse ter uma manifestação do Google, a gente teria que ter uma previsão de sua natureza. E o que o ministro Flávio Dino disse, essas redes sociais, essas plataformas não são meros recipientes de conteúdo. Elas têm um algoritmo próprio, que elas vão monetizar este conteúdo, elas vão receber para propagá-los, então elas têm sim uma responsabilidade. E o que, ao meu ver, é percebido, Felipe, é uma omissão dessas redes sociais e não só no contexto brasileiro. É importante que se diga quem nos escuta. Essa discussão, embora que de forma acelerada, talvez até assodada por nossos parlamentares que aprovaram essa pauta de emergência para discutir esse PL das fake news, está sendo uma discussão também atrasada. Quando paramos para ver a comunidade europeia, quando paramos para ver o exemplo de outros países afora, que já estão a travar essa briga com essas Big Techs há muito tempo, inclusive o que se discute fora na legislação europeia, que serviu de base para a nossa, quando se trata da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive da reflexão que se fez na comunidade europeia, trazida agora na discussão desse PL, é de que a gente tem que coibir a censura privada.
Porque boa parte da sociedade só passa a ter acesso a conteúdo utilizando redes sociais. Nós vimos isso nas eleições, as pessoas que se pautavam e escolhiam seus candidatos a partir do que recebia nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Twitter. Então, essas redes sociais são formadoras de opiniões, estão propagando, estão recebendo, inclusive, estão monetizando com isso e precisam ter a sua responsabilidade, tanto civil quanto criminal. Há uma célebre pergunta quando o debate é a liberdade de expressão. Quem vigia os vigilantes? Como o professor Emilson Garcia analisa a regulação? Quem seria responsável por fazer essa mediação e essa regulação do conteúdo das redes sociais que potencialmente pode ser enquadrado como crime? Dentro do debate do projeto de lei, ainda não ficou claro, né? Inclusive, houve até a proposta de se colocar a Anatel para fazer esse processo de regulação, mas já foi pauta vencida. Então, dentro do amadurecimento do debate, acredito que se crie um órgão fiscalizador que faça esse monitoramento. E como ter um órgão fiscalizador para fazer esse monitoramento de forma isenta? Trazendo representantes das mais diversas esferas da sociedade, sendo o mais democrático possível. Porque quando a empresa de tecnologia, que está sendo denunciada agora, né, sendo alvo de investigação, ela favorece a disseminação de conteúdos, que essa é a acusação que há, né? De conteúdos de conteúdos que sejam contrário a projeto de lei, isso já é antidemocrático. Como é que ela está defendendo que o projeto de lei não vai ajudar no combate à desinformação, vai referir o princípio constitucional da liberdade de expressão se ela está restringindo o debate? Então, trazendo e oportunizando um espaço que é representante de todas as esferas da sociedade, eu acho que é o primeiro ponto. Esse é o ponto mais polêmico, é o ponto nefrálgico, né? Como nós vamos dar isenção àquele órgão que seja estatal, seja governamental, seja público-privado e que irá fiscalizar a propagação desses conteúdos, seja fake news ou não, dentro dessas big techs. E aí a resposta do professor, e só ratifico nesse sentido, é de tornarmos esse espaço, esse órgão a ser criado, falou-se em Ministério da Verdade ou algo semelhante a isso, a utilização de algo que já esteja dentro do plano do governo, como algo estatal, algo de toda a sociedade. E trazer a sociedade a esse debate. Trazer as próprias big techs a compor a esse órgão, essa fiscalização. Quanto mais pluridentidade for dada essa fiscalização, acredito que mais próximo daquilo que a gente merece e a gente precisa, a gente alcançará. Inclusive, essa também é uma crítica que o projeto tem recebido, e eu estou falando muito em críticas porque é um debate que envolve liberdade de expressão e fake news, e é algo realmente que precisa ser visto com muita profundidade. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil tem se pautado em relação a esse tema? Veja, Felipe, eu ainda vi, para ser bem sincero, poucos posicionamentos das entidades de classe de uma forma geral envolvendo a advocacia. Não me restringo a dizer apenas a Ordem Nacional dos Advogados, mas as próprias associações da classe dos advogados, seja advogados criminalistas, advogados que militam nessas pautas de plataforma digital, né, o direito digital. E acho que a gente precisa, sobretudo, atrair esses profissionais, que é quem lidará com o litígio. Porque uma vez que um conteúdo for identificado por esse órgão a ser criado como um conteúdo falso, de disseminação de fake news, é preciso que haja o respeito ao contraditório. É preciso que aquela pessoa, seja internauta, seja uma empresa, seja a própria Big Tech, tenha a possibilidade de recursos, e essa regulamentação de como será feito isso ainda não está trazida pelo próprio projeto de lei, para que a gente possa avançar na matéria. Então, você tocou num ponto que eu acho que é extremamente necessário: atrairmos a classe dos advogados, atrairmos a sociedade como um todo, a prever um passo além. É preciso que a gente tenha uma regulamentação mínima da plataforma que vai ser propagado os conteúdos que chegam até a sociedade. Isso é algo crucial, isso está sendo discutido no mundo inteiro. A forma, a pressa e a própria forma de recorrermos dessas decisões é que a gente ainda precisa definir. Excelente. Vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, que a gente vai para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta retomando o debate sobre as fake news e com informações da capital federal. Rede Verdade está de volta. Hoje estamos debatendo a PL 2630, mais conhecida como PL das fake news, que pode ser votada hoje na Câmara dos Deputados, mas ainda não há uma decisão oficial por parte do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que discute nesse momento com lideranças sobre a possibilidade
de votar esse texto hoje. É um tema realmente palpitante, como já dissemos. E há informações de bastidores de que, se o projeto for rejeitado ou se não for votado, o STF pode entrar na discussão e emitir uma decisão, tomar uma decisão sobre regulamentação das redes. Como é que vocês veem o papel do Supremo Tribunal Federal, Diego Casé, advogado criminalista, em relação a esse tema das fake news? Veja, Felipe, isso vai ao encontro do que estávamos falando no primeiro momento. É preciso que a gente possa ampliar este debate. Esse debate tem que ser o mais democrático possível. Muito se está a criticar o projeto de lei das fake news, falando em nome da liberdade de expressão. Sabemos que essa liberdade de expressão ela não pode ser absoluta para ser contrária à democracia ou para a prática de crimes. Mas a situação de que a inércia do legislativo possa provocar, mais uma vez, essa não seria a primeira oportunidade, um ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal em regulamentar essa matéria, acho que vai justamente ao encontro disso. Ou seja, vai restringir este debate, vai ter menos participação da sociedade. Esse debate, é claro, já está no STF, quando nós passamos a reexaminar, né, os ataques antidemocráticos, não só de janeiro deste ano, como também até mesmo antes, já desde o nascedouro da investigação das ditas, o inquérito das fake news, né? Então, o STF ele já tem tido um papel protagonista nessa discussão e nesse combate, propriamente dito, às fake news, por todas as mazelas e misérias causadas à sociedade, ao processo democrático, às eleições, né? À própria saúde coletiva, como destacado há pouco pelo professor. Mas eu vejo com maus olhos, Felipe, para ser bem sincero e honesto e objetivo com quem nos escuta, porque acredito que esse debate tenha que vir do legislativo para ter uma maior participação da sociedade e não do judiciário, que deveria vir num momento posterior para corrigir eventuais excessos, inconstitucionalidades e apreciar os recursos. Professor Emilson, caso o projeto não seja votado hoje ou mesmo rejeitado e uma nova proposta seja elaborada, o senhor acredita que os parlamentares deveriam abrir um espaço para nós jornalistas, para a imprensa, para a OAB, para órgãos de classe, para ampliar essa discussão? O combate à desinformação, acredito que é uma missão e um dever de toda a sociedade. Então, reitero, é necessário cada vez mais ampliar esse debate, trazendo representantes de todas as esferas da sociedade civil, para que a gente possa ser o mais democrático possível e legitimar. Então, assim como o Marco Civil da Internet gerou todo um debate na academia, um debate social, e que houve, naquele momento, certas restrições, certos receios, e que se consolidou como um instrumento importante, assim como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como do combate à violência a favor da privacidade da proteção de dados. Então, quando a gente restringe ao STF, eu também vejo com maus olhos. Eu acho importante que a Casa do Povo, plural, possa ampliar esse espaço e debater pluralmente para que o projeto ele atente-se no combate à desinformação, que é tão essencial. Ótimo. E por falar nisso, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, porque temos informações de Brasília com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Nosso telespectador, nesta terça-feira, 2 de maio, a gente volta de Brasília, Congresso Nacional, numa semana com a pauta para lá de carregada nos bastidores políticos aqui na capital brasileira. Passado o feriado de ontem, 1º de maio, Dia do Trabalho, a semana é verdadeiramente de muito trabalho aqui na capital federal. Congresso que começa com a definição do presidente Arthur Lira, que quer votar ainda esta semana o projeto de combate às fake news no país. Proposta que está sendo enfrentada não apenas na questão do mérito do tema de uma forma específica, mas outra vez com um embate muito forte entre bolsonaristas e petistas, lamentavelmente, às vezes até fugindo da discussão central do tema. Outra situação importante desta semana é a definição dos 16 nomes de senadores para a CPI, que vai investigar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e também os 16 parlamentares. O comando da Comissão Parlamentar de Inquérito e a briga, inclusive, pela relatoria. Rodrigo Pacheco quer Renan Calheiros como relator. Arthur Lira não aceita e há uma tendência de que Eduardo Braga, MDB do Amazonas, possa vir a ser um nome de consenso para atender aos dois presidentes. E ainda tem mais 3 CPIs na Câmara Federal, como a que trata das questões do MST,
das lojas americanas e também do resultado programado de jogos de futebol no país, que vem sendo um tema, inclusive, de debate por conta das casas de apostas. Como se não bastasse tudo isso, ainda teremos hoje a presença do presidente Fernandes da Argentina, que vem, de certa forma, pedir socorro ao governo brasileiro em relação à perspectiva de empréstimo por parte do presidente Lula e do governo federal para aquele país com a inflação altíssima e com a desvalorização da moeda de forma escalonada e gritante. Portanto, uma semana política de muita indefinição na capital brasileira, e por trás de tudo isso ainda tem o fechamento do debate da reforma tributária e a proposta de âncora fiscal. O mais importante é que a nossa reportagem vai estar aqui atenta, acompanhando tudo e trazendo os detalhes para os nossos telespectadores. Além de tudo isso, Luiz, nós ainda vamos ter a chegada do presidente Fernandes da Argentina, que tem audiência com o presidente Lula às 17 horas. O presidente chega aí de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, ao governo brasileiro, financiamentos e liberação de recursos para enfrentar a estratosférica inflação que ele está vivendo lá e a desvalorização do peso argentino, da sua moeda em nível interno. Situação complicada da Argentina e que terá essa audiência hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Semana que promete, né? E que a gente vai estar aqui acompanhando tudo para o Rede Verdade. De Brasília, Napoleão de Castro. Excelente, a semana, portanto, promete ser muito movimentada lá na capital federal e nós já temos que encerrar aqui a nossa entrevista, apesar desse tema ser tão palpitante. Eu já te agradeço, Diego Cazé, pela importante contribuição com esse debate. Eu que fico feliz com a oportunidade, estou sempre à disposição para que a gente possa enriquecer cada vez mais esses debates aqui promovidos pela Arapuã. Um abraço a todos. Professor Emilson, muito obrigado mais uma vez. Conte conosco sempre. Um forte abraço. E a você que nos acompanhou até esse momento, obrigado por sua honrosa audiência mais uma vez.